Olá, eu sou a professora Andressa e hoje nós iremos discutir um pouquinho sobre o papel do docente, o professor, o mestre, aquele que irá ministrar as aulas agora com esse novo desafio da modalidade não presencial. Primeiro eu queria discutir um pouquinho com vocês sobre uma questão de um diagnóstico, ou melhor dizendo, um autodiagnóstico. Vamos pensar um pouquinho sobre essas perguntas? Podem fazer anotações, nós disponibilizamos também um documento para que vocês possam editar e fazer essa reflexão sobre o seu papel como docente. Primeiro, quem eu sou? Qual é a minha formação? Quais foram as minhas influências para eu atuar como docente? Teve algum professor na minha formação que me inspirou a ser docente ou mesmo a ser como eu hoje atuo em sala de aula? Quem foi? O que eu admirava nesse professor? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. O segundo ponto que eu gostaria que vocês pensassem um pouco é quais são os nossos pontos fortes. O que tem na minha disciplina? Sabe aquela aula que a gente sai empolgado? Não, acho que foi legal, que eu tenho aquela desenvoltura maior, ou que eu gero mais interação, ou que a gente vê aqueles olhinhos brilhando dos alunos. Quais são os meus pontos fortes? O que eu faço que gera esse sentimento, que a gente saia satisfeito, feliz de ter feito o nosso papel como professor? Terceiro ponto, todos nós sempre temos algo a melhorar. O que ainda hoje está me incomodando como docente, ou que eu acho que eu posso melhorar um pouco? Por exemplo, como prender a atenção mais dos alunos, nesse mundo digital onde o celular, o computador, os aplicativos, o WhatsApp são nossos concorrentes até em sala de aula. O que eu posso melhorar? O que eu posso mudar ainda um pouco na minha forma de lecionar para trazer mais conhecimento e desenvolvimento para o meu estudante? Depois eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo. Até agora, essa parte mais, as 3 primeiras perguntas, não é necessariamente relacionado a atuar na educação não presencial, mas sim eu como docente, no presencial mesmo. Agora não, quero que vocês reflitam um pouquinho sobre eu estou preparado? Bom, primeiro eu queria dizer para vocês que ninguém está preparado, Foi uma questão que ninguém nunca tinha vivido, então assim, não se sintam primeiro culpados de achar que não estão preparados. Todos nós estamos buscando a preparação para essa atuação nesse período, mas de verdade, a grande realidade é que ninguém estava preparado para viver isso. Então vamos pensar um pouquinho, tudo bem, se eu não estou preparado no quê? Vamos detalhar isso um pouquinho mais. O que eu ainda me sinto inseguro para fazer? Para gravar uma aula? Ou tenho medo de expor que não conheço alguma tecnologia? Quais são os meus receios? O que eu ainda não estou preparado para atuar na educação não presencial? Por fim, eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre o quê? Se eu tenho equipamentos e tecnologia disponível para a minha atuação como docente, quais são as tecnologias que eu acho que eu preciso? Como que é o meu ambiente para trabalhar agora dessa forma não presencial? Quais são essas dificuldades? O que eu domino, o que eu não domino? Eu preciso do quê? Bom, eu domino, por exemplo, trabalhar no ambiente virtual, mas eu não domino fazer gravações. Ou, eu tenho, falta até uma questão de tecnologia, questão de um computador, uma webcam, uma câmera. Então vamos colocar isso no papel, Vamos pensar o que está faltando em relação à tecnologia, em relação ao domínio de tecnologia, para que depois eu possa atuar durante esse período de atividades de aula não presenciais, ok? Bom, feito esse diagnóstico, como está disponibilizado no Moodle para vocês um documento para que vocês possam editar, vocês não precisam entregar essa atividade. Mas isso é uma atividade de reflexão que vai ajudar depois na nossa 4ª etapa, quando a gente vai colocar a mão na massa no planejamento mesmo de cada uma das aulas e no meu planejamento semanal, eu criando a minha rotina como docente. Agora eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as competências nesse período.
tá? O que é importante eu ou desenvolver ou melhor, estar atento, né, para algumas competências que vão ser essenciais durante, né, essa volta a atividades não presenciais, caso você ainda não tenha voltado, né, ou se eu já estou atuando às vezes até com educação à distância, o que é essencial nessa forma de ensinar, né? Primeiro que eu gostaria de destacar a comunicação. A comunicação, inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais no último módulo, no nosso encontro síncrono, né? Mas a comunicação, ela é essencial durante não só esse período, mas sempre que eu trabalho, né, com alguma coisa que não está presencialmente ou até síncrona. Se eu não tenho a informação, se eu não faço a comunicação de uma forma adequada, meus alunos ficam com dúvidas, meus alunos podem se sentir desmotivados. E a questão da comunicação, quando a gente está verbalmente, né, digamos assim, conversando presencialmente com o aluno, né, é mais fácil, é uma comunicação também pela nossa forma, né, de reagir, pelas nossas expressões. E a comunicação, principalmente quando a gente trata só por e-mail ou, né, por mensagens, ela é muito mais complicada de ser entendida. Então vamos trabalhar bem essa questão da comunicação. Outro ponto importante, isso foi uma experiência de vários cursos que eu atuei com educação à distância, a comunicação rápida com os alunos. Né? Todos estão isolados em casa, né? Sem o contato às vezes ali com o colega, com o docente numa questão mais frequente. Então uma resposta rápida, uma informação rápida para esse aluno, né, sobre a questão da disciplina, sobre datas, sobre o que eu tenho que fazer essa semana, sobre como serão as aulas, né, é fundamental para que o aluno se sinta também acolhido, né, e sinta que, bom, o professor está fazendo alguma coisa, estamos trabalhando, né, e aí eu sei os próximos passos que serão dados. Então trabalhem muito bem essa questão, né, pensem muito bem como irão fazer essa comunicação com os alunos. Outro ponto, né, que até foi uma das questõezinhas que eu pedi para vocês pensarem, né, é a questão de tecnologia e eu coloquei ali o tempo. Né? Por exemplo, eu estou gravando uma aula aqui para vocês, né, e diferente do presencial, onde a gente chega lá na sala de aula, fala, às vezes erra alguma coisa, já corrige na hora. Quando a gente está lidando com tecnologia e gravando principalmente aulas, o tempo é diferente. As aulas não são aquelas aulas de 1h40, 1h30, 2 horas, 4 horas. As aulas devem ser mais curtas, com tempo reduzido, com conteúdo às vezes mais fracionado, para que não fique algo muito longo, muito extenso para os alunos. Além disso, eu tenho que pensar, bom, qual tecnologia que eu tenho? Será que ela é adequada? E se não for adequada, vamos ver o que é adequado para o que eu tenho. Nem todo professor precisa virar um youtuber agora, né? O professor está ali com o papel de ensinar. Então vamos pensar o que eu tenho disponível, né? E o que eu pretendo fazer na aula, né? A partir do que eu também possuo e também a questão de tempo. Por que eu coloquei ali a questão de tempo? Né? Se eu trabalhar com aulas mais assíncronas, né? Ou seja, gravar vídeos, depois normalmente a gente tem que ter um tempo de edição também. Fora que quando a gente está gravando, por exemplo, eu estou gravando essa aula para vocês, eu já gravei 3, 4 vezes até eu achar que o conteúdo está, né, num bom nível para eu repassar para vocês. E isso vai acontecer com vocês também. Uma aula que a gente, são só 15 minutos de vídeo, o 15 minutos de vídeo vão ser 4 horas que eu vou várias vezes tentando gravar, que eu vou ter que editar. Então o tempo para a execução dessas atividades é bem diferente do que quando a gente está acostumado na modalidade presencial. Então fiquem bem atentos, né, nessa questão de tempo e da tecnologia que eu tenho disponível, ok? Outro ponto que eu queria destacar, né, que sempre é uma dúvida, é como criar essa interação, como criar o vínculo, né, nesse período, como eu, docente, vou atuar nesses pontos, tá?
A gente vai chegar no ponto de falar um pouquinho do aluno, do diagnóstico também do nosso aluno, mas é muito importante que eu mantenha esse aluno sempre vinculado com a disciplina, no sentido de ele estar recebendo a informação correta, no tempo correto, ele está dando feedback, eu só estou encaminhando mensagens e não espero nenhuma resposta dele, eu preciso de resposta desse aluno. Outra forma da gente também criar um vínculo inclusive às vezes com dinâmicas, com atividades que a gente conheça um pouquinho mais o aluno e eles nos conheçam também, né? Por exemplo, na minha primeira aula no presencial, né, eu converso um pouquinho com eles o que eles gostam de fazer, quais são os hobbies, quais são as atividades e apresento também o que eu gosto de fazer. Com isso, o aluno vai vendo ali que nós não somos aquele professor que está num pedestal inalcançável. Não, somos pessoas normais que gostamos de esportes, que gostamos de trilhas, que gostamos de praias. E às vezes nesses hobbies, nessas outras questões, vão ajudando o aluno, a criar esse vínculo conosco, a nos enxergar também como pessoa, e nesse período que também temos dificuldades, estamos pensando aqui, vocês estão fazendo esse curso para desenvolver mais habilidades, o aluno também terá várias dificuldades, então a gente compartilhar essas dificuldades, se mostrar também, não, estamos também aprendendo, assim como vocês, é importante para que ele entenda que nós também temos essas fragilidades e ele pode compreender melhor como que tudo isso está acontecendo. Por fim, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre empatia e a questão de confiança. Essa modalidade não presencial, as várias perguntas que normalmente vêm na nossa cabeça, mas como é que eu vou saber se o aluno que está por trás do computador, eu não estou vendo a cara dele, será que é ele? Será que ele deixou ligado e foi fazer um lanche? Está assistindo Netflix? O que ele está fazendo realmente? E aí eu queria que a gente, uma sugestão é parar de pensar um pouquinho nesses pontos e vamos confiar. Vamos confiar que do outro lado, assim como eles também estão dando um voto de confiança para nós como docentes que não, digamos, estamos acostumados e às vezes preparados para atuar dessa forma, eles também vão aprender com isso. Então vamos confiar que do outro lado o aluno também está fazendo a parte dele, que ele também terá necessidades, como nós temos, às vezes no meio de uma aula ele não está também no papel às vezes só de estudante, assim como nós também não estamos, ele pode ter interações inesperadas dentro de casa, seja uma criança, seja um animal, um cachorro latindo. Temos que pensar um pouco que o outro lado também está vivendo essa questão de isolamento, também está vivendo essa questão que eles nunca tiveram, Eles eram alunos presenciais, estavam acostumados com aquela rotina, iam para a universidade ser estudantes e agora não, estão em casa, alguns com papel mais voltado ao estudante, mas vários outros também com questões familiares para serem resolvidas, questões financeiras a serem resolvidas. Então, vamos pensar um pouco nisso, Vamos ver também o lado do nosso aluno para que a gente construa uma educação não exclusiva, mas inclusiva, que esse período seja um período que seja proveitoso para todos, Não é igual ao presencial? Não é. Mas a gente pode desenvolver diversas habilidades que não eram habilidades que a gente tinha anteriormente. Isso tanto para o aluno como o professor. Então, isso é que eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre essa questão da empatia, sobre a situação que todos nós estamos vivendo e sobre a confiança. Confie nos alunos. Eles também estão vivendo o que nós estamos vivendo e também vamos dar primeiro um voto de confiança que eles também vão fazer a parte deles, assim como nós estamos fazendo a nossa, ok? Essas eram as discussões que eu queria ter com vocês na aula de hoje, e no próximo vídeo a gente vai discutir um pouquinho mais sobre a disciplina, qual é a minha disciplina e quais são as suas características, ok? Até mais!